Olá, o Jornal da Unifra começa a partir de agora e destaca as informações do Centro Universitário para esta terceira semana de abril. O Laboratório de Análises Clínicas da Unifra oferece exames de sangue à comunidade. O trabalho realizado por estudantes chega a apresentar diagnóstico no mesmo dia da coleta em alguns casos. O trabalho que preserva a memória de um destacado administrador público ganha espaço para visitantes em uma cidade da região. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte com a situação da dupla regional na divisão de acesso ao gauchão do ano que vem. Quem precisa fazer exames periódicos de saúde a partir da coleta de sangue, como por exemplo glicose e colesterol, pode aproveitar o Laboratório de Análises Clínicas da Unifra. O trabalho tem a supervisão de professores e é realizado por acadêmicos do curso de Biomedicina do Centro Universitário Franciscano. O preço é único e garante a realização de mais de 20 exames pelo mesmo valor. Alguns resultados são entregues aos usuários até mesmo no mesmo dia da coleta. Ao nascer, cada um de nós ganha um nome, mas à medida em que ganhamos idade, esse nome vai acumulando números. É só pegar os documentos pessoais para ver. Em meio à multidão, a maneira com que as autoridades nos identificam é pelos números. Na hora de cuidar da saúde, lá estão eles também. Para mais ou para menos, são as taxas disso ou daquilo que determinam como está o nosso corpo. É aí que entra o trabalho deste pessoal aqui. No Laboratório de Análises Clínicas da Unifra, estudantes e professores processam diariamente dezenas de exames a partir do sangue. Glicose, triglicerídeos, ureia, creatinina. E não precisa ser aluno, funcionário ou professor da Unifra para utilizar o serviço. Qualquer pessoa que necessita de um exame de sangue pode aproveitar o trabalho do laboratório. Em alguns casos, o resultado do exame fica pronto no mesmo dia. Às vezes tem na requisição uma certa urgência. Um exemplo, paciente da odontologia que precisa fazer um procedimento. Então, nós damos realmente urgência para esse paciente. Ele coleta pela manhã, pela parte, ou até mesmo no final da manhã, esse exame já está pronto e entregue para o profissional que vai realizar o procedimento. O material é manipulado por estudantes do curso de Biomedicina da Unifra. As atividades são supervisionadas por professores e profissionais do laboratório. A gente pode ver na prática tudo que a gente aprende na aula, né? E vincular o diagnóstico da população, né? Que daí a gente pode associar todas as áreas do conhecimento, hemograma, bioquímica, ureanálise, né? Que na faculdade a gente tem as disciplinas separadas, né? E aqui a gente consegue associar todo o diagnóstico do paciente num todo para liberar o laudo. O laboratório, então, ele é credenciado a um Programa Nacional de Controle de Qualidade. Então, todos os dias se coloca esses controles na rotina. Então, não esqueça, qualquer pessoa pode utilizar os serviços e fazer mais de 20 exames laboratoriais pelo valor de R$ 15. No entanto, é preciso agendar a coleta de sangue pelo número 55 3026 9070. As coletas são realizadas todas as quartas-feiras, entre 8 e 9 horas da manhã, no prédio 17 do Conjunto 3 da Unifra, que tem entrada pela Rua dos Andradas. É necessário estar em jejum de 12 horas. Quem já teve dúvidas ao elaborar um projeto de pesquisa, sabe o quanto algumas dicas são importantes para diminuir a ansiedade e ter mais convicção naquilo que se escreve, não é mesmo? Olha, para quem está na reta final de um curso de graduação e gostaria de algumas dicas para organizar o trabalho final, pode aproveitar uma atividade que o Centro Universitário Franciscano passa a oferecer esta semana. A oficina pode ajudar muitos acadêmicos nesta fase importante da graduação. A elaboração do trabalho final de graduação TFG pode ser considerado o momento mais marcante da trajetória acadêmica. Ele é componente curricular obrigatório dos cursos de nível superior e tem como objetivo avaliar o nível de qualificação dos formandos. Michele é acadêmica do curso de Psicologia da Unifra e está na segunda fase da pesquisa na disciplina de TFG2.
Fala sobre o consumo exagerado, que está sendo exagerado na infância, e o que os pais entendem a respeito desse consumo, qual a compreensão deles. Por exemplo, a questão de limites, se eles limitam esse consumo, como é que eles lidam quando a criança pede alguma coisa para eles, como é que eles veem esse consumo da criança. As dúvidas que eu tive em relação ao meu projeto foi mais em relação às regras, então eu tive também... Me gerou muita ansiedade, incomodo muito a minha orientadora quando eu chego para ela, por dizer, nossa, eu estou fazendo certinho, é isso mesmo. Para auxiliar os estudantes que, assim como Renata, possuem dúvidas sobre a construção de projetos de pesquisa, é que será realizada uma oficina de apoio técnico. Entre os tópicos abordados estão as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Nesta oficina, eu só cito as normas, mas eu não vou trabalhar assim os detalhamentos, porque o objetivo principal é falar sobre pesquisa. Aí a metodologia, que é a alma do projeto, ela é complexa, então isso demanda bastante tempo. Mas também eu dou algumas dicas de como apresentar o trabalho, de como redigir e de como apresentar o trabalho de pesquisa. Evidentemente que as normas da ABNT estão implícitas nisso. A oficina ocorre nesta terça-feira, 12 de abril, às 5 horas da tarde, no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra, que fica na Rua dos Andradas, número 1614. Os interessados podem se inscrever até o dia da atividade, pelo site unifra.br. Outras 8 capacitações devem ser realizadas até o mês de junho, através da parceria entre a Pró-Reitoria de Graduação da Unifra e o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Mais informações também podem ser obtidas na página da instituição no link Eventos. Legal, boa oportunidade, né? A seguir, o trabalho que preserva a memória de um destacado administrador público da região. 1 minuto e o Jornal da Unifra vai estar de volta. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Quem mora em Santa Maria provavelmente conhece a avenida e o conjunto habitacional que levam o nome de Fernando Ferrari. O político, que faleceu em 1963 em um acidente aéreo, foi deputado estadual e o deputado federal mais votado no país na década de 50. Mas você sabia que ele nasceu em um município vizinho a Santa Maria? Pois até hoje a trajetória de Fernando Ferrari é lembrada por parentes. Agora, os moradores de São Pedro do Sul têm um incentivo a mais para preservar a memória do político. Estamos em São Pedro do Sul, a 40 quilômetros de Santa Maria. O município, que é conhecido por possuir a maior reserva de fósseis vegetais do mundo, também é lembrado por ser a cidade natal do chamado político das mãos limpas. Fernando Ferrari nasceu no ano de 1921 e durante a infância viveu com os pais aqui nesta casa. Hoje, no local, funciona uma loja que fica na rua que leva o nome do político. Ferrari foi líder do Partido Trabalhista Brasileiro e exerceu o mandato de deputado estadual entre os anos de 1947 e 1951. Também foi o deputado federal mais votado nas eleições de 1958. Já em 1960, disputou a eleição para a vice-presidência pelo Movimento Trabalhista Renovador. Ele era coerente com as suas ideias. Aquilo que ele pregava, ele realmente
tinha interesse de cumprir. Tanta verdade que trabalhou incansavelmente, isso aí eu acho que é o que marcou profundamente a vida política dele, foi o trabalho que ele teve intenso para colocar atribuições trabalhistas, benefícios ao nosso agricultor. O Estatuto da Terra, que é, para mim, eu considero um dos planos mais importantes que Fernando Ferrari conseguiu. Em São Pedro do Sul, Fernando Ferrari é lembrado não só pelos fatos marcantes da carreira política, como também pelos laços familiares. O seu pai, Tito Ferrari, a sua mãe, Maria Olívia Toller Ferrari, também de São Pedro, e seus irmãos, uma família numerosa, colonos, tanto da parte materna quanto da parte paterna, eram oriundos de imigrantes italianos. Ele foi para Santa Maria estudar no Colégio dos Irmãos Maristas e depois para Porto Alegre. Aonde ele andou, tanto em Porto Alegre, tanto no Rio de Janeiro, ele sempre teve vínculos com São Pedro. Sueli, que é prima de Fernando Ferrari, recorda com saudade os momentos vividos na infância e na adolescência. Depois que ele tirou o primário aqui, ele foi estudar nos Maristas, em Santa Maria, e cada vez que o Fernando vinha de Santa Maria era uma festa, né? Ele estava aprendendo a falar alemão e meu pai ele era de origem alemã e falava alemão. Então ele chegava, ia lá na nossa casa para falar o alemão com meu pai. A gente era muito, assim, amigos. A trajetória de Ferrari marcou as lembranças de Yolanda, que também é prima do político. Morei em Porto Alegre com a irmã de Fernando Ferrari, a Liege, e lá que eu fiquei conhecendo mais. Claro que eu era uma criança de 12, 13 anos, e nessa faixa etária eu comecei a perceber, né, a importância que ele tinha na época que ele era deputado federal. Algumas vezes eles se reuniam na casa lá para discutir quais os passos que eles iam seguir, porque que eu me lembro naquela época eles estavam criando o MTR, que ele saiu do PTB, houve uns problemas políticos e ele saiu do PTB e formou o MTR, Movimento Trabalhista Renovador, cujo símbolo era uma mãozinha limpa. Além de político e economista, Fernando Ferrari também se dedicava à escrita. Ele foi o autor das obras Mensagem Renovadora, Minha Campanha e Escravos da Terra. Os livros agora estarão disponíveis à comunidade de São Pedro do Sul, através de uma parceria entre os poderes legislativo e executivo da cidade, com o apoio de entidades do município e da Assembleia Legislativa. A coletânea foi reeditada e lançada na Casa de Cultura, com distribuição gratuita. Os exemplares também serão destinados à biblioteca, museu e escolas da cidade. Muito importante porque, que ele é filho daqui, né? Nunca esqueceu São Pedro, nunca. E agora o povo vai ver, né? Vai ler, vai ver mesmo, conhecer bem a vida dele, né? São as ideias dele que ele colocou naqueles livros, procurando beneficiar os agricultores, mostrando para o Brasil que havia solução para os problemas que não estavam sendo resolvidos. Medita e pergunta a ti mesmo se tu, como eu, não tens sido um pouco responsável pela presença nefasta em nosso meio de homens que deveriam estar na cadeia, se não somos um pouco responsáveis, embora diretamente, pela morte à míngua de crianças nordestinas, pela seca, pela vida miserável do operário, pelo abandono do homem do campo, pela desorientação da juventude. Este é um trecho do livro Escravos da Terra, de Fernando Ferrari, que me marcou muito. A seguir, as informações de duas atividades que acontecem na Unifra pelos próximos dias e também as informações do esporte. Antes, a previsão do tempo para os próximos dias.
Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O Centro Universitário Franciscano oferece no mês de maio 4 cursos de extensão e capacitação profissional. 3 deles são para estudantes de cursos superiores, mas há também uma oportunidade para estudantes do ensino médio. Gostou da sugestão? Se a resposta for sim, acesse agora unifra.br e encontre mais informações. Agora, se a resposta for não, acesse mesmo assim o site da Unifra, o unifra.br, e descobre o quanto o Centro Universitário Franciscano pode ajudar você a qualificar o currículo. Um recado agora para você, mamãe, que é gestante. Os cursos de pós-graduação do Centro Universitário Franciscano convidam gestantes a participar do projeto Qualidade de Atenção à Saúde Materno-Infantil por meio de boas práticas integradoras e sistêmicas. A ideia é promover boas práticas em saúde a partir do conhecimento de tecnologias. Para mais informações, as interessadas devem entrar em contato pelo telefone 3025 1202. Os encontros serão quinzenais e têm início previsto para a próxima quarta-feira, dia 14 de abril. Olha, ainda dá tempo sim, hein, para fazer a inscrição. Há algumas semanas, a Capela São Francisco de Assis passou a oferecer à comunidade celebrações eucarísticas. As missas ocorrem em 2 horários e sempre às quartas-feiras. A partir da próxima quarta-feira, a primeira missa na Capela São Francisco de Assis passa a ter início em novo horário, 11h30 da manhã. A celebração eucarística também é realizada às 5h30 da tarde, do mesmo dia. O Centro Universitário Franciscano convida e oferece as 2 celebrações a funcionários, professores, estudantes e também a qualquer pessoa da comunidade. A Capela São Francisco de Assis está localizada no prédio 15 do conjunto 3 da Unifra, que fica na rua Silva Jardim, número 1175. Ela foi inaugurada em dezembro do ano passado e tem entrada pela Rua Duque de Caxias, ou também pelo prédio 13 da rua Silva Jardim. Vamos falar de esporte agora. No meio da semana tem a 9ª rodada da primeira fase da divisão de acesso. O Rio Grandense recebe o Santa Cruz a partir das 13h30 da tarde desta quinta-feira, no Estádio dos Eucaliptos. Na quarta-feira, a menos que o presidente Vargas não seja liberado ou o Inter SM não consiga outro estádio para jogar, a equipe alvirrubra recebe o Guarani de Venâncio Aires às 8h10 da noite. E a derrota do Inter de Santa Maria para o Avenida por 3-0 no último domingo provocou a demissão de Feliciano Corrêa. O treinador sai do alvirrubro após 8 partidas, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Quem também perdeu no fim de semana foi o Rio Grandense, 3-1 para o Brasil de Farroupilha. Estas 2 partidas ocorreram no Estádio dos Eucaliptos e de uma maneira bastante emblemática para o futebol, né? Sem torcida nas arquibancadas. Vamos ver agora então como é que está a classificação do Grupo A da divisão de acesso, o grupo que tem Inter de Santa Maria e tem Rio Grandense. Olha só, o Brasil de Farroupilha, então, com a vitória sobre o Rio Grandense, acaba liderando, né? Em primeiro lugar, 19 pontos, 8 jogos. Segundo lugar, o Pelotas, com 15 pontos, tem um jogo a menos, assim como o São Gabriel, que é o 4º colocado, você está vendo aí com 12 pontos, e eles jogam nessa segunda-feira. Terceiro colocado é o Guarani de Venâncio Aires, então, com 12. 4º colocado, o São Gabriel, com 12. O 5º colocado é o Santa Cruz, com 10 pontos. 6º colocado, a Avenida, com 8. 7º colocado, o Inter de Santa Maria, com 5. E o Rio Grandense na lanterna, 8º colocado, com apenas 3 pontos ganhos. Lembrando que mais esporte aqui na TV Unifra, você tem nesta terça-feira, a partir das 7 da noite,
no programa Central do Esporte, tá legal? O Jornal da Unifra vai ficando por aqui, você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Não acessou ainda? Anota aí, ó, Unifra Online. Vai lá e dá um like pra gente lá, tá bom? Grande abraço a todos, até mais.